Olá, amigos, boa noite. É um prazer estarmos juntos mais uma vez, depois de uma longa semana, ou quem sabe uma rápida semana para alguns. O fato é que aqui nós estamos e é um grande prazer estarmos aqui com vocês. Que Deus continue sempre nos abençoando, né? Muitos enfermos saindo aí dos hospitais, fiquei sabendo que minha mãe que estava enferma já está voltando para casa. Hoje tive uma excelente notícia de que uma irmã, uma ovelha nossa aqui, a Isabel também, está se recuperando muito rápido. Enfim, Deus tem operado muitos milagres e Ele vai continuar trabalhando em nossas vidas. Amém? Não saia daí, fique conosco e neste momento, se você não fez, compartilhe o nosso link aí. Vamos dar a oportunidade de outras pessoas a mais ouvirem a palavra de Deus. Depois de lindos louvores, cânticos ao nosso Deus, chegou o momento de nós estudarmos a sua palavra. Amém? Neste momento, então, você pode fechar os seus olhos aí. Você pode fechar os seus olhos neste momento e juntos vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Amém? Nosso bondoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais este dia, este domingo aqui, com os nossos amados irmãos, com o nosso público aí da internet, que mais uma vez o Senhor possa falar aos nossos corações, que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, com nossas convicções firmadas em Ti, de que o Senhor é o único que pode fazer alguma coisa por nós, que o Senhor faz e vai continuar operando milagres para manter a fé, para manter a vida espiritual do Seu povo, ó Deus, viva. Em nome de Jesus, amém. Há alguns anos, lá numa pequena cidade, eu sempre gosto de contar algumas experiências que vivi no sul do Pará, porque a maior parte do meu ministério eu vivi ali naquela região. E um dia, numa pequena cidade hoje, que deve ter os seus 300 mil habitantes, estávamos nos deslocando dessa cidade para uma outra localidade, a uns 70 quilômetros. A noite já estava caindo. Nesta pequena viagem, neste pequeno deslocamento, estava eu e meu irmão biológico e também o meu irmão de fé, o Manuel Marques. E eu tive a oportunidade de estudar a Bíblia com ele, de acompanhá-lo e de saber que hoje ele se mantém firme na fé. O meu irmão, ele na época era caminhoneiro, né, carreteiro, se fala assim em alguns lugares. E ele me convidou para ir numa fazenda a uns 70 quilômetros. E nós saímos da cidade, depois de andarmos alguns quilômetros, o caminhão deu um pequeno problema mecânico. Descemos do carro, só estávamos nós dois. E ele então, com o seu conhecimento ali, deduzindo que o problema era um problema simples, começou a trabalhar na parte eletrônica do caminhão, mas depois de várias tentativas, já bastante suado, um pouco impaciente, ele disse, olha, é provável que nós não vamos sair daqui não, o problema aqui é sério. Mas depois, com as mãos ainda mexendo lá em alguma coisa no painel do caminhão, ele olhou para trás assim e disse assim, você já orou? O meu irmão é um homem de muita fé, mas de muita fé. Tem alguns anos a mais do que eu, mas é um homem de muita fé. E aí, naquele momento, eu não tinha orado ainda, porque a gente costuma buscar a Deus quando nós estamos diante de grandes problemas. Mas Deus quer que nós o busquemos também diante de todas as situações, não importa as circunstâncias. Deus quer ser lembrado em todo momento. Ele quer ser o nosso ajudador. Ele quer ser aquele que opera tudo em todos, seja em grandes circunstâncias, seja em pequenas circunstâncias. E então eu dei alguns passos ali, virei as costas para o meu irmão enquanto ele estava trabalhando e disse, Deus, nós precisamos sair daqui, a noite está caindo, vamos entrar no meio da floresta, um local perigoso, não sabemos o que nos aguarda no meio da noite, no meio daquela floresta, e ele já tentou de tudo e não conseguiu. O Senhor poderia operar um milagre e fazer com que este caminhão funcione? Orei assim, voltei, ele estava mexendo, e então ele disse assim, você orou? Ele me perguntou. Eu disse, olha, vai lá e dê na chave. Ele foi lá, deu na chave, e ele já tinha feito isso umas 3 vezes. Quando ele bateu na chave, o caminhão pegou. Amém? Eu não tenho dúvidas de que naquele dia, não foram as habilidades do meu irmão que fez com que
que fez com que aquele caminhão viesse a funcionar. Pois ele já havia tentado várias vezes e não tinha dado certo. Eu creio que aquele dia foi Deus que operou, ainda que tenha sido um pequeno milagre aos nossos olhos, mas foi Deus que operou aquele milagre. Eu tenho certeza disso. Amém? Queridos, mas este Deus que operou aquele pequeno milagre também faz grandes coisas. Este Deus que faz pequenas coisas, aparentemente aos nossos olhos, também faz grandes coisas aos nossos olhos. Por exemplo, quem é que mantém o nosso planeta na sua órbita? Essa imensa bola. Quem é que segura este mundo para que ele não caia no vácuo? Quem é que mantém todos os planetas girando em torno do Sol? Quem é que faz a semente germinar? Quem manda a chuva e o sol no tempo certo? Não tenho dúvidas de que é este Deus. Domingo passado nós falamos aqui de que ele parou o sol, na linguagem bíblica da época, mas nós sabemos que ele pode ter parado, foi a terra. Mas enfim, este Deus que fez este mundo, este Deus que criou o nosso sistema planetário e criou um universo que com o seu poder fez os grandes astros, as grandes coisas, também fez as pequenas coisas. Ele se preocupa conosco e ele opera todo tipo de milagre. A Bíblia diz que um dia ele ressuscitou a Lázaro. A Bíblia também fala que um dia ele fez com que o vento cessasse. A Bíblia diz que os demônios se rendiam, se aquietavam quando Jesus falava. A Bíblia diz que ele ressuscitou também o filho da viúva de Naim. Amém? Mas nesta noite eu quero falar para vocês sobre um dos milagres que me chama muita atenção. Nesta noite eu quero compartilhar com você a mensagem bíblica, um dos episódios mais interessantes da Bíblia, onde a Bíblia diz que 2 homens caminharam sobre as águas. Amém? Um deles foi Jesus e o outro foi Pedro. E eu quero convidar você agora para abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, aí no capítulo 14. E se você estiver com a sua Bíblia já aí aberta, eu vou convidar você para nós irmos para o verso 22. Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Amém? A minha Bíblia diz assim: Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Amém? Então, agora, se você é alguém que acredita na Bíblia, você também deve acreditar que Jesus e Pedro andaram sobre as águas revoltas naquele dia. Mas o que eu quero dizer para você é que eu poderia discorrer somente sobre esta questão de Pedro ter andado sobre as águas ao mando de Jesus, desafiando a lei da gravidade. Mas isso não te ajudaria muito. O máximo
que você iria conseguir aprendendo a andar literalmente sobre as águas era ganhar algum dinheiro, ficar famoso, sair em todas as redes sociais, mas isto não te ajudaria nas principais questões da vida. Você sabia que tudo que Jesus fez, além de encerrar numa lição muito importante para as pessoas ali, naquele momento, a maioria dos seus milagres, de tudo que ele fez, era uma figura daquilo que em algum momento iria acontecer na história de todo ser humano com ele? O acontecimento de Jesus com Pedro naquele dia, andando sobre as águas, a experiência de Pedro com Jesus naquele dia, andando sobre as águas, é uma experiência, é a figura de uma experiência de todos os seres humanos em cima dessa terra com Jesus através da história. Eu digo que é uma figura e a Bíblia, a palavra profética, ela nos ensina isso de maneira muito clara. No livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 17, a Bíblia diz assim, a partir do no verso 15, o anjo disse, Apocalipse 17, 15, o anjo disse ainda, as águas que você viu, onde a prostituta está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Veja que na profecia bíblica, águas são povos, nações e multidões e línguas. As águas, naquele momento, que desafiavam a vida dos discípulos ali e a coragem de Pedro caminhar sobre elas naquele momento, apontava também para um futuro do cristianismo. Aponta para nós que estamos vivendo nos últimos dias deste mundo. E, portanto, então, neste contexto bíblico, quando eu falar sobre águas, eu quero dizer para vocês que eu estou falando sobre as águas que estavam submergindo ali o barco dos discípulos, que estava ameaçando a vida dos discípulos e que Pedro quase se afundou nelas. Quando eu falar sobre essas águas, eu quero que você entenda que eu estou falando no sentido figurado, que eu estou falando sobre as águas dos problemas deste mundo, que eu estou falando sobre aquela tempestade, eu quero que você entenda que eu estou falando sobre as tempestades dos problemas, das doenças, das guerras e de tudo aquilo que nos aflige, de tudo aquilo que afeta a nossa fé, tudo aquilo que quer nos derrubar por terra, não apenas fisicamente e emocionalmente, mas acima de tudo, espiritualmente. Entenda que tudo aquilo encerra em lições muito além daquele episódio que aconteceu com Jesus e Pedro e os demais discípulos naquele dia. Temos muitas lições a tirar deste episódio para nós que estamos vivendo nos últimos dias da história dessa terra. E o desafio aqui, que eu quero lançar para vocês nesta noite, não é de caminhar literalmente sobre as águas, porque isso não nos ajudaria tanto assim, mas sim sobre como caminhar sobre as águas revoltas dos problemas deste mundo. É este o desafio para nós em nossos dias. E a primeira lição que eu quero transmitir para vocês nesta noite, o primeiro ensinamento, para aquele que quer andar sobre as águas, para aquele que quer caminhar sobre as águas revoltas deste mundo, o que é preciso fazer? Aquilo que os discípulos fez no início da experiência que eles tiveram com Jesus. A Bíblia diz que um dia Jesus estava passando em alguns momentos de frente ao mar da Galileia, e alguns discípulos estavam ali, e Jesus virou para eles e disse assim: vinde a mim, e vos farei pescadores de homens. Este é o primeiro segredo, este é o primeiro ensinamento para aquele que quer andar sobre as águas. As águas de Apocalipse, capítulo 17, verso 15, fala da grande população da Europa, onde se assenta a prostituta, mas fala também da imensa população hoje da América do Sul, e por onde quer que se assenta essa prostituta, com as suas ideias, com as suas ideologias, com os seus problemas, onde quer que se assenta a falsificação da palavra de Deus, onde quer que se assenta sobre os povos, sobre as multidões, problemas, sejam físicos, sejam pestes, sejam emocionais, sejam espirituais, para aquele que quer caminhar sobre as águas, a primeira coisa que ele deve fazer é ir a Jesus, amém? No livro de Mateus 11, 28, Jesus nos confirma o que eu estou falando para vocês.
Mateus 11, 28, a minha Bíblia diz assim, o próprio Jesus falou isso. Um dia Jesus estava pregando e Jesus percebeu que as multidões que ali estavam lhe ouvindo estavam cansadas da religião dos seus dias, estavam cansadas das ideias dos mestres religiosos dos seus dias, estavam cansadas das pestes, das doenças que matavam, de relacionamentos frustrados, elas estavam cansadas deste mundo. Jesus percebeu que aquelas pessoas queriam algo mais, e é disso que nós precisamos, de algo mais que este mundo pode oferecer, que este mundo pode dar. E no verso 28 do capítulo 11 de Mateus, ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não dá para caminhar sobre as águas de problemas deste mundo emocionais, não dá para nós carregarmos estes problemas sozinhos, não dá para muitas vezes carregarmos as consequências dos nossos pecados sozinhos. Nós precisamos de alguém que possa nos sustentar, nós precisamos de alguém que possa nos firmar, nós precisamos de alguém que possa compadecer das nossas fraquezas, que possa nos dar forças, que possa nos dar a capacidade de desafiar não apenas as leis da física, alguém que possa nos dar a capacidade não de apenas desafiar e vencer as leis das físicas, mas vencer todo tipo de problemas que nos assolam neste mundo, e esta pessoa é Jesus. E nesta noite, se você quer caminhar sobre as águas de muitos problemas, Jesus diz: vinde a mim, venham. No mesmo livro de Isaías, eu gosto de, agora no capítulo, Isaías capítulo 1, eu gosto de abrir a Bíblia, porque há poder na palavra de Deus, principalmente quando ela é lida. Isaías 1, verso 18, a Bíblia diz assim, o Senhor diz: venham, vinde, pois, e vamos discutir a questão, ainda que os teus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Jesus nesta noite convida você para ir a Ele. E este convite está em toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Eu gosto deste último capítulo da Bíblia, do último livro do Apocalipse, capítulo 22. Esta passagem é maravilhosa. No capítulo 22, verso 17, o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga vem, e aquele que tem sede, venha, e aquele que quiser, receba de graça da água da vida. Amém? Eu sei que você que está me ouvindo pode estar passando por problemas. Eu sei que há uma série de males, não só físicos, mas emocionais, mas espirituais, que está te atrapalhando a caminhar, que está lhe atrapalhando não só a caminhar sobre as águas deste mundo, mas está te atrapalhando a atravessar o deserto deste mundo. Mas Jesus diz nesta noite para você ir a Ele. Mas Ele não te convida simplesmente para você ir a Ele como uma simples opção, como mais uma dentre as outras. Não, Ele te convida a ir a Ele nesta noite, porque Ele é a única solução para os nossos problemas. Desde os problemas que nos afligem aqui, até aqueles que podem afetar o nosso futuro, desde aqueles que podem nos tirar um futuro brilhante, um futuro eterno. E isto é maravilhoso. Este mesmo Jesus, Ele diz assim: agora eu quero convidar você para ir comigo para o livro de Atos, Atos capítulo 4, e você vai entender por que Ele te convida a ir a Ele. Atos capítulo 4, e nós já vamos aí para o verso 12. Se você já estiver com a sua Bíblia aberta, você já deve ter encontrado. Capítulo 4, verso 12. Eis aqui o porquê nós precisamos ir a Ele, se quisermos caminhar sobre as águas de problemas deste mundo. Verso 12 diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Nenhum outro nome. Um dia, eu estava tomando um banho.
quem viveu no interior e quem vive vai entender o que eu estou falando. Estava tomando um banho ali numa barragem. E ali a gente tem todo tipo de criatividade, de inventos. E alguém havia me ensinado que a gente amarrasse 2 garrafas de Coca-Cola vazias, uma na outra, que elas serviriam de boia, que era um tipo de boia muito eficiente. E eu fiz isso. Acontece que a corda, o cordão que eu amarrei naquelas 2 garrafas era um pouco fraco. E sob aquelas 2 garrafas que no primeiro momento estava me sustentando, eu tentei atravessar uma grande barragem. E quando eu estava tentando atravessar aquela barragem, bem no meio da barragem, o cordão partiu e eu vi que eu estava descendo. E naquela hora eu comecei a gritar, socorro! Alguns irmãs e irmãos biológicos ali estavam, mas eles também não eram bons nadadores. E quando eu percebi que ia morrer, eu gritei, Deus, me ajuda. Eu não consegui gritar para que todos pudessem ouvir. Mas lá no íntimo do meu coração eu pensei, Deus, eu vou morrer se o Senhor não me salvar. De repente, um jovem que não era parente, não era nada, pulou na água. E quando eu já estava quase no fundo, eu senti alguém passando por debaixo de mim como um peixe. Me deu um impulso para cima e eu consegui respirar. Eu tentava pegá-lo, mas ele ia de um lado para outro. E até que nós fomos chegando na beira da barragem, e ele dizia, coloque os pés no chão, caminhe, que agora você já vai dar pé. E eu tentava colocar os pés, mas eu afundava novamente. Até que ele dava outro mergulho, me dava outro empurrão, e eu consegui sair aquele dia. Mas eu não saí sozinho, eu saí com a ajuda de alguém. Alguém que me ajudou, alguém que me salvou aquele dia. Foi a segunda vez que eu quase morri afogado. Às vezes você pode conseguir se livrar de um ou de outro problema. Mas no problema maior que o pecado nos enfiou, você não vai conseguir sair sozinho. Só existe um mediador, só existe um salvador, só existe alguém que pode resolver este problema para você entre o céu e a terra. E este alguém é Jesus Cristo, amém? O primeiro passo para nós é irmos a Jesus. Ele é a solução para os nossos problemas. Ele fala assim, também no capítulo, no mesmo livro agora de Colossenses, o porquê ele é a solução, é o mediador, é o salvador, mas ele é algo mais. Colossenses, e eu quero levar você para esta leitura da Bíblia. Colossenses capítulo 1, olha que texto maravilhoso. Colossenses 1, verso 13, falando ainda, porque nós devemos ir a ele. Diz assim a minha Bíblia, Colossenses 1, 13, porque ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Estamos falando de Deus, né? Mas já vamos falar de Jesus, capítulo 1 de Colossenses, agora verso 15, agora falando de Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Eu estou falando de Jesus. Verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém? Você entendeu? Ele é tudo. Ele criou todas as coisas, ele é a causa primeira de todas as coisas, ele mantém todas as coisas, tudo nele se converge, tudo gira em torno dele, seja aqui, seja no céu, ele reconciliou todas as coisas, este é Jesus Cristo, é sobre ele que eu estou falando. Eis as principais razões, ele morreu na cruz, ele criou todas as coisas. Somente indo a Jesus, lá no livro de Isaías, ele mesmo disse, olhai para mim toda a terra e sede salva. Só Jesus Cristo quer caminhar sobre as águas? Vá a este Jesus maravilhoso nesta noite.
Vá a Ele. Ele disse que nunca rejeitou ninguém que foi a Ele. Amém? Você pode ir a Ele. Ele não vai frustrar você. Ele não vai te rejeitar. Você pode ir a Ele esta noite. Mas existe um segundo passo para quem quer andar sobre as águas. E este segundo passo, ele é muito interessante. Ele não nos chama para segui-lo simplesmente para ele demonstrar que ele é o rei do universo. Para exibir os seus poderes sobrenaturais. Para mostrar que ele tem poder sobre o fogo. Para mostrar que ele pode caminhar sobre as águas. Não, ele não nos chama para isso apenas. Ele nos chama porque ele tem um plano. Um plano maravilhoso. Que vai te ajudar a sair de todos os seus problemas. Que vai resolver o maior dos nossos males. Ele tem um plano. Amém? No livro de Efésios, capítulo 1. Você pode ir comigo? Efésios, capítulo 1, a Bíblia diz assim, ó. Que texto maravilhoso. A partir do verso 9. Efésios 1, verso 9. Ele diz assim. Ele nos revelou o mistério. Paulo está falando de Deus. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. Ele tem um plano. Um propósito que ele apresentou em Cristo. Agora o verso 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, verso 11, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele tem um plano perfeito. Quer caminhar sobre as águas? Vá a Ele, porque Ele tem um plano. Este é o segundo ponto da nossa mensagem. Jesus Cristo tem um plano que Ele, o Pai e o Espírito fizeram desde os dias da eternidade. Eles têm um plano e não é simplesmente um plano de governo que muitos estão apresentando. Eu louvo a Deus por muitos governantes bem intencionados. Eu louvo a Deus por pessoas honestas, sinceras e que ainda querem o nosso bem. Mas nada neste mundo, nenhum plano, seja de governo ou de qualquer um religioso neste mundo, vai resolver o nosso problema. Nenhum plano. Seja de um governo socialista, seja de um governo comunista, seja daquele que é capitalista, nenhum destes planos, seja a monarquia, seja o republicanismo, nada disso vai resolver os nossos problemas. Este plano é um plano de um governo que não é deste mundo. Amém? Ele um dia estava conversando com uma autoridade. Esta passagem ela está no livro de João capítulo 18. Você pode ir comigo e eu já vou te dar o verso. João capítulo 18, verso 33. Jesus estava conversando com Pilatos. E no verso 33, a Bíblia diz assim: Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: esta pergunta vem do Senhor mesmo ou foram outros que lhe falaram a meu respeito? Verso 35 agora. Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? A sua própria gente e os principais sacerdotes é que o entregaram a mim? Que foi que você fez? Pilatos pergunta para Jesus. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Olha que maravilha. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Que maravilha. Nós temos alguém que tem um plano, o plano da salvação, onde o clímax onde o centro deste plano foi o próprio Criador morrer na cruz de braços abertos para nos salvar. Mas ele, nesta conversa com Pilatos, ele disse: o meu reino não é deste mundo.
Um dia, quando ele estava também morrendo na cruz, um ladrão que se arrependeu na hora 1/10, disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Ele tem um reino. Ele tem um plano para estabelecer um reino que vai muito além de tirar apenas um país da crise, que vai muito além de saciar a fome de todo mundo, que vai muito além de cessar todas as guerras e as doenças e as pestes. O reino de Deus não é qualquer partido político, não é qualquer ideologia, seja cristã ou meramente humana. O seu plano é de estabelecer um reino. E este reino, a Bíblia diz, é um reino eterno. E a Bíblia diz que este reino vai destruir todos os outros reinos deste mundo, amém? Daniel, capítulo 2, você pode ir comigo. Daniel 2, a Bíblia é clara em dizer isso para nós. Daniel capítulo 2, verso 44, diz assim: ó, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Este reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Um reino eterno. Um reino que vai além de qualquer concepção humana. Um reino que vai destruir todos os reinos dessa terra. Um reino que será eterno. É deste reino que nós precisamos. Vá a ele se você quiser caminhar sobre as águas. Aceite o seu plano se você quiser caminhar sobre as águas de problemas, de ideologias, disso e daquilo. Porque ele tem um plano de estabelecer um reino e o seu reino é eterno. Amém? Mas existe uma terceira coisa que você precisa fazer se você quiser caminhar sobre as águas. Está agora no livro de Mateus, capítulo 14. E essa terceira coisa é: obedeça a sua palavra. Ou pode ser, siga o plano. 14, verso 22. Do mesmo livro de Mateus. Nós já lemos esta passagem, vamos ler novamente para você se lembrar. Mateus 14, 22. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Se você pegar uma outra tradução da Bíblia, você vai encontrar as seguintes palavras: e Jesus forçou-os a entrar no barco. E Jesus obrigou-os a entrar no barco. Jesus sempre foi amável, meigo, e isso faz parte da sua personalidade. A Bíblia diz que Deus é amor, mas algumas vezes ele teve que falar firme, teve que falar sério. Em uma outra ocasião ele teve que pegar um chicote e ameaçar. Em alguns momentos a divindade transbordou, foi além da humanidade para que os homens obedecessem. E o plano de Deus estava muito além do plano dos homens. Os discípulos, é bom que a gente estude a Bíblia, mas é bom que nós a estudemos no seu contexto. Antes deste episódio do mar, onde Pedro quase se afundou aqui, Jesus havia feito um milagre, havia multiplicado alguns poucos pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. E aquele milagre chamou a atenção dos judeus e também alimentou neles a expectativa de que Jesus seria o rei dos judeus. Eles entenderam que aquele Jesus era o prometido da profecia e que ele iria libertar Israel do jugo romano. E se ele tinha capacidade para multiplicar poucos peixes e pães em uma carreta de alimento para alimentar milhares de pessoas, eles logo começaram a pensar: com ele na guerra, ele vai curar o soldado ferido? Com ele na guerra, ele vai ressuscitar os mortos? Ele vai abastecer exércitos e exércitos de comida? Nós temos tudo o que nós precisávamos, é ele. Ele é o libertador. Ele é o nosso rei. E eles estavam conversando entre si. E estavam combinando de declarar Jesus rei e colocar Jesus no trono de Israel. Esta era a ideia daqueles homens. Mas esta não era a ideia de Jesus Cristo.
Este era o plano daqueles homens. Mas este não era o plano de Jesus Cristo. Amém? E aqui está uma questão. Os discípulos não queriam entrar no barco, porque eles queriam forçar Jesus a sentar no trono, para que então eles pudessem conseguir os seus objetivos, libertar Israel, tornar Israel uma nação acima de todas as outras. Este era o plano dos discípulos, mas o de Jesus não era apenas libertar Israel da escravidão romana, era libertar o ser humano do pecado, era nos tirar da cova do pecado, era nos elevar acima deste mundo. Não era apenas exaltar Israel sobre as outras nações, mas era exaltar a raça humana sobre todas as outras raças criadas, amém? Este era e é o plano, e ele está em andamento. Mas nós precisamos seguir o plano, se nós quisermos caminhar sobre as águas. E os discípulos entraram nas águas, entraram no barco, mesmo forçados, mas entraram. Aqui está o terceiro segredo de alguém que quer caminhar sobre as águas. Obedecer a palavra de Jesus. Eu sei que às vezes alguns não fazem isso de boa vontade, e também não fazem com fé na sua palavra, mas fazem porque não tem outra opção. Os discípulos não tinham outra opção. A forma com a qual Jesus falou não lhes deixou outra opção. Tentaram argumentar, mas ele disse: entrem no barco e vão para o outro lado. Obedeça a palavra de Jesus Cristo. Siga o seu plano, obedeça a sua palavra, para que você se torne uma pessoa com a capacidade de caminhar sobre as águas. Sabe? A palavra de Jesus Cristo, ela tem poder. A Bíblia diz que pela palavra, ele criou os mundos. Haja luz e houve luz. Hebreus capítulo 11, verso 3. E pela fé na palavra de Deus, o universo foi criado. No mesmo livro de Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, você pode encontrar comigo, a Bíblia diz assim. Siga, obedeça. Mateus capítulo 7, verso 24. A minha Bíblia diz assim, ó. É o próprio Jesus falando. Mateus 6, 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Verso 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos. Olha os ventos que sopraram sobre os discípulos naquele dia. Caíram o quê? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, disse Jesus. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. Verso 26. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Obedeça à palavra de Jesus e você vai ter o poder, não de simplesmente andar sobre as águas literais deste mundo, mas sobre as águas de problemas, sobre as águas de falsas ideologias, sobre as águas de falsas filosofias. Eu fico, às vezes, agradecido a Deus, e eu fico olhando para o céu, contemplando as estrelas, numa noite de céu cheio, manchetados de estrelas, eu fico pensando, Deus, muito obrigado. Porque o Senhor nos escolheu para construir a nossa casa sobre a rocha, sobre a Tua palavra. No meio de uma grande confusão religiosa neste mundo. E o próprio livro de Apocalipse chama esta confusão religiosa de Babilônia, que significa confusão. No meio de tanta filosofias, de mestres terrenos e alguns até religiosos, no meio da escuridão do saber humano, existe um caminho para nós. Existe luz iluminando no meio das trevas espirituais, no meio do falso conhecimento. Davi disse: a tua palavra é luz
para os meus caminhos. A tua palavra é lâmpada. Amém? É farol. Amém? Construa sua casa sobre a palavra de Jesus Cristo. Este é o terceiro elemento. Este é o terceiro segredo para quem quer caminhar sobre as águas de todo tipo de problemas. Você não precisa se perder. Você tem um referencial. Jesus Cristo. Amém? Mas existe um quarto elemento. E este quarto elemento ainda está no mesmo capítulo 14. Este quarto elemento está agora no capítulo 14, verso 23. A Bíblia diz assim: e tendo despedido, Mateus 14, 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Jesus sabia que algumas horas depois, ele iria precisar pisar sobre a água num estado líquido. Aquele próprio elemento que ele, como Deus, criara, que às vezes está no estado gasoso, que às vezes está no estado sólido, mas que às vezes, na sua maioria, está no estado líquido, seria o caminho para ele ajudar os discípulos. E ele, por si mesmo, não poderia fazer isso. Jesus nunca usou do seu poder para beneficiar a si mesmo. Todas as coisas que ele fazia, ele dizia: eu faço em nome do Pai. Ele veio a este mundo para exaltar o Pai. E ele fazia por meio da oração e por meio do Espírito Santo. Você quer caminhar sobre as águas? Seja um homem e uma mulher de oração. Impossível vencermos sozinhos. Impossível. A Bíblia fala que um dia Davi teve todos os seus pertences levados. Os amalequitas deram sobre o acampamento de Davi e dos seus soldados. Levaram as suas mulheres, levaram os seus filhos, levaram os seus pertences, levaram tudo. E as pessoas se desesperaram naquele dia. E as pessoas se desesperaram e iraram tanto que eles queriam matar Davi naquele momento. Enquanto um se angustiava para um lado, enquanto um se desesperava por outro lado, porque haviam perdido tudo, haviam perdido suas famílias, inclusive o próprio Davi. A Bíblia diz que Davi se refugiou no seu Deus. Davi mandou chamar o sacerdote e disse: traga a estola. Trouxeram a estola. Não sei como, se ajoelhado, se com a cabeça erguida para o céu, não sei como, mas Davi orou a Deus e disse: Deus, eu devo persegui-los? Deus, eu estou numa situação, estou num beco sem saída, eu devo persegui-los, eu tenho alguma chance? E Deus disse: vá que você vai resgatar tudo que é seu, vá. Davi orou naquele dia. No dia que o caminhão não queria pegar, eu orei. No dia que eu estava morrendo afogado, eu orei. Às vezes são muitos os problemas. Às vezes são problemas emocionais que já até lhe tiraram o desejo de continuar vivendo. Você pode ir a Ele em oração. Às vezes você está precisando de ajudar alguém, mas você não tem força por si mesmo. Você pode ir a Ele em oração, como Jesus foi naquele dia. Os discípulos não foram orar? Entraram no barco e a conversa era o seguinte: não pode ser Ele o Messias? Se fosse, Ele se revelaria ao povo? Não será Ele um impostor, como muitos outros que já têm se levantado em Israel? E esta era a conversa dos discípulos. E Jesus permitiu que aquela tempestade viesse sobre eles, porque eles estavam ocupados demais com as coisas deste mundo. E aqui aprenda uma outra lição que está dentro desta parte principal, que é: se você quer andar sobre as águas, você deve buscar a Deus em oração. Os discípulos não buscaram. Estavam preocupados com outras coisas. Aliás, estavam trazendo para si mesmos problemas desnecessários. Mateus capítulo 6, verso 34. Jesus disse assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque cada dia traz o seu próprio mal.
Os discípulos já tinham problemas demais, o suficiente. E agora estavam trazendo mais problemas e Jesus mandou mais um para que eles pudessem se envolver deste mundo para aquele que realmente pode ajudá-los. E naquele momento, quando o barco estava afundando, a Bíblia diz que Jesus veio caminhando sobre as águas, amém? No meio da tempestade, num mar revolto, escuro. Você já passou por uma situação assim? Eu já passei. Navegando no meio do rio Amazonas, onde ele se deságua num mar. Eu vi como é uma tempestade dessa. Eu vi o que é estar prestes a cair no meio do nada, no meio da noite, no meio da escuridão. No meu coração eu senti naquele dia um medo de morrer afogado, de ser morto, como os discípulos estavam sentindo. E quando o barco estava quase naufragando e o vento soprando forte, os discípulos já haviam tentado de tudo. A Bíblia diz que alguém começou vindo, caminhando, por cima das águas, e quando eles olharam, eles assustaram, porque eles pensavam que era um fantasma. Os discípulos acreditavam em fantasmas. Mas a Bíblia diz que Jesus, ao se aproximar, ele disse: não tenham medo, sou eu, não temas. No capítulo 14, a Bíblia diz assim, verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém? Não tenham medo. E a Bíblia diz que ele fez com que iria passar adiante. Mas no verso 28 a Bíblia diz: então Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Aqui, Pedro, então, faz um pedido muito ousado. E este é o último elemento dessa mensagem. Senhor, peça que eu vá. Pedro sempre era o primeiro a falar. Às vezes falava, depois pensava. O correto é pensar, depois falar. Pedro se precipitou muitas vezes, mas depois ele se converteu, depois ele teve a sua fé polida. E Jesus disse: vem, porque Jesus nunca rejeita ninguém. Vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro foi. Olha, muitos criticam Pedro, mas eu o admiro demais. Ele teve coragem de colocar o pé, as ondas balançando de um lado para o outro. Pedro desceu do barco, colocou o pé e começou a caminhar. Olha que coisa espetacular. A Bíblia diz que Pedro, então, descendo, verso 29, andou sobre as águas e foi até Jesus. Amém? É possível que eu esteja falando com alguém que já tomou essa decisão. Desceu do barco, de qualquer amuleto humano, de qualquer circunstância humana, de qualquer confiança nas coisas deste mundo, e foi a Jesus. E tem andado com Ele como fez Pedro. Parabéns para você. Muitos de nós já fizemos isso. Mas a Bíblia diz que Pedro, naquele momento, a Bíblia diz assim, ainda no verso 29, e Pedro descendo do barco foi até Jesus. Agora no verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. O quarto e o último aqui, elemento. Não tire os olhos de Jesus Cristo. Não tire. Pedro, eu aprendi que Pedro, quando caminhou uma certa distância, olhou para os seus irmãos que estavam no barco, como que estivesse dizendo: olha, está vendo? Vocês não tiveram coragem, mas eu tive, estou caminhando sobre as águas. Vocês já viram alguém caminhar sobre as águas? Eu estou caminhando sobre as águas. Mas naquele momento o vento soprou de um lado para o outro com muita força, e as ondas interpelaram, as ondas cobriram o pouco espaço que tinha entre Pedro e Jesus. E Pedro ficou com medo. E naquele momento Pedro começou a afundar. Não tire os olhos de Jesus Cristo para nada. Há muita gente que vai a Jesus, que obedece a sua palavra, que segue o seu plano.
Mas quando os ventos sopram com muita força, quando o mar de problemas deste mundo começa a submergi-lo, muita gente tira os olhos de Jesus Cristo. E eu disse para vocês que este episódio, ele é a experiência, é uma figura da experiência de cada um de nós com Deus. E muita gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o pastor. Acha que o pastor é um Deus. Muitos começam a olhar para os irmãos, para a vida imperfeita dos irmãos, e começam a naufragar na fé. Não tire os olhos de Jesus. Outros olham para os líderes que estão acima, hierarquicamente, na instituição, começa a tirar os olhos de Jesus, e a sua fé vai se esvaindo. E quando pensa que não, já estão se afundando nas águas deste mundo. Não tire os olhos. Hebreus, capítulo 12. É justamente... Está pensando que foi eu que fiz esse sermão? Não, eu só organizei este sermão. Foi o Espírito Santo que fez esse sermão. Hebreus 12, Paulo diz assim, ó, a partir do verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Verso 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Esta foi uma das principais lições que eu aprendi e que me mantém vivo na fé nestes 22 anos de cristão que eu tenho. Muitas vezes eu também já me encontrei afundando nas águas deste mundo. Mas sempre que isso aconteceu na minha vida, eu me lembrei destes textos de Paulo. Olhai para o autor e consumador, mas olhai firmemente. Não tire os olhos de Jesus Cristo. Você tem que estudar as profecias bíblicas. Você tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, se possível for, várias vezes. Você tem que olhar também para o seu irmão de fé, para os seus líderes religiosos. Mas saiba de uma coisa, são imperfeitos. Você tem que estudar as profecias, mas sem Jesus elas são secas. Vai te levar a ter um conhecimento não mais do que os fariseus tiveram. Mas olhai para Jesus, firmemente. Não tire de Jesus os seus olhos. Este é o segredo para quem quer caminhar sobre as águas. O muito que pode acontecer conosco neste mar de problemas que é este mundo é descermos à sepultura. E você deve estar se perguntando, mas pastor, só fala como se fosse coisa pequena? O muito que pode acontecer conosco é morrermos, é perder esta vida aqui. Mas aí eu fico com as palavras do patriarca Jó, capítulo 19. Esse texto é maravilhoso. A partir do verso 25, Jó diz assim, vou para cá. Jó 19, 25, ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, verso 26, depois revestido deste meu corpo, da minha pele, em minha carne, diz ele, verei a Deus. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. Jesus veio a este mundo para resolver o nosso maior problema, o problema da morte. Mas Jó, lá no Antigo Testamento diz, mas eu sei que ele vive. Se este é o seu maior problema, se vai ser o seu maior problema, talvez o meu um dia, podemos irmos para casa nesta noite com a certeza que nós poderemos caminhar sobre as águas da morte também e sair do outro lado. Para nós, o túmulo vai ser apenas um túnel, porque um dia, com estes olhos que você tem transformados,
neste corpo, um dia transformado. Com Ele, você verá a Deus. Não tire os olhos dele. É a única forma de você passar desta para outra. É a passagem desta vida para outra. É a única forma de caminharmos e triunfarmos sobre todo tipo de problemas e tormentas e mares revoltosos deste mundo. É olhando para o autor e consumador da nossa fé e fazendo isto firmemente. Quer se firmar com esse Jesus nesta noite mais uma vez? Talvez você tenha se afundado algumas vezes, ou talvez você esteja se afundando. Quando Pedro estava se afundando, ele disse: Senhor, socorre-me! E a Bíblia diz que Jesus o socorreu e eles chegaram no seu destino. O plano de Deus inclui a nossa chegada no céu, em um novo céu e uma nova terra. Quer caminhar sobre tudo que é problema neste mundo e um dia chegar no céu? Não tire os olhos de Jesus. Quer fazer isso comigo esta noite? Feche os seus olhos e ore comigo. Deus, muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona. Muito obrigado porque o Senhor nos convida esta noite a irmos a Ti mais uma vez. O Senhor nos convida esta noite a irmos a Ti porque o Senhor tem um plano. O Senhor nos convida esta noite a confiar na Tua palavra, a construirmos a nossa casa sobre a rocha que é o Senhor mesmo. O Senhor nos convida a caminharmos nesta noite sobre todos os mares de problemas, ou sobre todos os mares de problemas, de ventos e de tempestades deste mundo. E o Senhor nos convida a fazermos isso também através da oração. Mas a última parte da nossa mensagem, o último convite, é que nós não tiremos os nossos olhos de Jesus. Senhor, nos ajuda. Se os nossos olhos têm vagado de um lugar para outro, se temos olhado para baixo, para os problemas deste mundo, ou se temos olhado para os lados, que possamos firmar os nossos olhos em Jesus nesta noite. Que possamos